Meu nome é Tatiane Pavarini, tenho 41 anos, sou viúva de um suicida. Meu chão sumiu. Eu senti como se eu não tivesse chão, né? Na verdade, eu cheguei, ele ainda estava sendo atendido pelos paramédicos, né? Ficaram ali, acho que em torno ainda de uns 30, 40 minutos, tentando reanimá-lo. Mas quando o paramédico me informou que não havia mais o que fazer, e foi isso. Eu me senti como se o meu chão tivesse sumido, como se eu não tivesse nada mais, tivesse perdido tudo, assim. Foi muito difícil. Não foi a primeira vez, né, que ele tentou fazer. Já era a terceira vez. Uma primeira ocasião, ele, um momento de briga de casal, a gente morava com os pais dele, e ele tentou fazer isso com o fio não, com a mangueira do chuveiro. Só que a mãe dele percebeu, não lembro se foi a mãe dele ou o pai dele na época, percebeu e contornou a situação. Na segunda vez ele tentou da mesma forma, ele tinha tido um ataque de sonambulismo, né? Ele tinha esses ataques de sonambulismo quando bebia, principalmente quando bebia, e foi eu quem retirei ele do local, porque eu percebi que ele estava fazendo barulho de engasgo, e quando eu cheguei no banheiro, eu percebi a situação e não sei nem dizer a força que eu tive ali no momento para tirar uma pessoa que era bem mais pesada do que eu, né? E eu consegui tirá-lo. Ele ficou bem chocado na época, me pediu muito perdão, chorou bastante, foi muito difícil. A partir daí, nós ficamos meio que em alerta, né? Eu, os pais dele. Então, cada vez que a gente percebia que ele tinha uma recaída, e eram sempre nas recaídas, como ele estava com problema de questões de vícios, principalmente de beber muito, cada vez mais, e era uma coisa que ele relutava muito. Então, ele, cada vez que ele tinha essas recaídas, ele tinha esses momentos depressivos. E ele falava muito de morte, coisas assim. Então, eu percebi que ao longo desse tempo, que foi mais ou menos entre a segunda tentativa até a consumada, no caso, foi em torno de 1 ano e alguma coisa, 1 ano e pouco. E eu percebi que ele tinha essas falas, né, de depreciação. Ele se depreciava, né? Vocês não merecem, eu não presto, essas coisas assim. E eu percebi que, principalmente alguns dias antes, a conversa dele era justamente preocupação de que ele não iria ver as filhas dele, de que ele começava muito com essas conversas de que eu não vou ver minha filha crescer, sabe, ele ficava muito assim, falando de morte, muita coisa de morte, muita coisa de, principalmente essa questão, eu não presto, minha família não merece, meus pais não merecem. Então, foi uma coisa que eu percebia muito, inclusive, cheguei a comentar e a pedir a ele para que nós procurássemos ajuda, né, na época do AA, né, e eu falei, vamos procurar, né, aí, como sabe, né, esse preconceito de, eu não tenho nada, não é nada demais, eu consigo sair dessa, e ele estava num momento em que ele estava relutando contra o vício. Então, era uma coisa que ele falava abertamente, principalmente para mim, que ele estava com essa dificuldade de aceitar isso, sabe? Ele não aceitava ele estar num momento desse. E ele tinha muita saudade de estar na igreja tocando, né? Ele tocava bateria na igreja. Então, assim, ele sentia muito essa falta de estar
na presença de Deus, na igreja, com os irmãos. Ele sentia muita falta de ter momentos com a família em paz mesmo, sem estar com aquele peso, né, em relação ao vício. E o que ele mais lutava era em relação ao vício do álcool e do cigarro, né? Então ele tinha semanas que ele ficava muito bem, ele não bebia, ele não fumava, e tinha semanas que ele tinha essas recaídas. Em cada recaída dessa eram esses momentos depressivos que ele tinha. Então, assim, as semanas anteriores foram semanas bem difíceis, porque foram coisas de uma semana, 2 semanas muito bem, porque ele foi para a igreja, ele estava bem, né? E a última semana foi uma semana muito difícil, porque foi a semana que ele teve a recaída. Então, tanto é que ele tinha comentado comigo que ele não estava aguentando mais, né? Mas aí eu percebi que realmente ele estava num momento crítico, mas como ele estava num momento de muita correria, de trabalho e tudo mais, foi a semana do aniversário da nossa filha, da Carol, então assim, a gente estava muito corrido, então assim, meio que deixamos, sabe? E foi no momento que a gente menos esperava, né? Infelizmente. Mas aconteceu. Falas de questão de morte, se depreciar e isolamento. Momentos em que, assim, que ele era uma pessoa mais séria, né? Quando ele bebia, ele se tornava uma pessoa mais extrovertida, né? Fazia as palhaçadas e tal, mas quando ele no normal, no dia a dia, ele era uma pessoa mais séria, mais recatada, mais na dele, né? E ele meio que ficava assim, tipo, se eu puxava alguma conversa, não queria conversa, se esquivava muito, assim, de conversa sobre determinadas coisas que o incomodavam, né? E às vezes acabava sempre briga, que é uma coisa de casal, né? Começa que a mulher insiste, e aí a gente acabava brigando, mas era mais assim mesmo. O isolamento era uma das partes e as explosões também, né? Se você insistia muito, ele explodia e eu não quero saber, passava por cima de qualquer um, tanto comigo, quanto com os pais, com todo mundo. Mas era mais assim mesmo, a demonstração dessa tristeza que ele tinha, né? Era uma coisa que você tentava entrar no mundo dele para entender e ele meio que bloqueava, sabe? Era difícil de conseguir. Uma situação era a falta que ele tinha do filho dele, né? Que ele tem um menino, além da Carol e da Thalita, e como ele não podia ver esse menino, ter contato com ele, então era uma falta que ele sentia muito. E ele sempre, quando a gente, tipo, o momento que ele estava com as meninas, ele sentia falta por não ter o filho. E momento em que acontecia algum conflito, né, ele também sentia essa falta, porque era um menino, né, era aquela coisa do homem, do filho homem, então ele queria estar perto do menino. E momentos assim também de conflitos com ele mesmo, preocupação financeira ou com alguma situação de estresse que ele tinha, aí eram esses momentos mais pesados, que era difícil de ele lidar, era bem difícil, eu não conseguia muito organizar ele ali, né? Você tinha que deixar ele explodir e esperar o momento dele até que ele se regulava. E ele fazia isso como forma de se, vamos dizer assim, esquecer, era beber, ele saía para beber, e quando ele bebia, ele se tornava essa pessoa extrovertida, então era uma alegria que camuflava a tristeza que ele sentia,
E ele não sabia explicar o porquê que ele tinha isso, essas explosões, essa tristeza, essa vontade de acabar com a vida dele mesmo, de não existir. A vontade de não existir, que era o que ele falava, eu tenho vontade de não existir. Quando ele estava com as meninas, ou também momentos em família, tipo quando a gente estava na casa dos pais dele, que ele tinha aquele momento entre os irmãos, entre ele e os pais, né? Era um momento de alegria dele, né? E era um momento que ele ficava, se sentia melhor, que eu via que ele estava mais em paz com a vida. Era esse momento com as meninas, era um momento familiar. E a bebida, quando ele bebia, na verdade, era uma fuga. Era uma fuga, tipo, eu percebia que ele não queria trazer problemas. Então era uma forma de esconder, né? A tristeza, uma forma de esconder aquele conflito que ele estava com ele mesmo. E ele se afogava na bebida, né? E aquele momento alegre entre os amigos e tudo mais. Mas quando ele saía daquele momento, daquele espaço, era um abismo bem difícil, que a gente tinha que lidar, que, né, eu até por ser muito jovem não entendia esse conflito, e a gente entrava em conflitos, né, no começo muito, depois eu acabei meio que fui deixando, né, mas era um conflito muito difícil, era quando ele tinha essas questão do sono, né, como é que eu falei mesmo, ele tinha sonambulismo, era quando dava os ataques de sonambulismo, falava sozinho, dormindo, acontecia várias coisas assim, né? Então tinha bastante episódio nesse sentido. Quando ele tinha essa alegria, ele tinha essa fuga, que acalmava ele naquele momento, mas ao passar, vinha esse abismo. Dependia do momento. Quando ele estava no natural dele, sem bebida, sem nada, ele era essa pessoa mais reservada. E quando ele bebia, ele extravasava. Ele falava mais o que ele sentia. Se ele estivesse triste, ele falava que ele estava triste. Se ele estivesse nervoso, ele falava que ele estava nervoso, porque que ele estava passando por aquilo. Mas, é assim, nos momentos normais, ele se introvertia. E nos momentos com a bebida feita do álcool, ele explodia, né? Palavras mesmo, gestos, às vezes falar agressivamente, não de agir agressivamente, mas era mais o falar agressivamente. Eu acho que era essa proximidade dos filhos estarem com ele, porque ele era aquele paizão que estava sempre ali cuidando, em todos os sentidos, né? Ele era um pai maravilhoso, então, assim, tipo, eu acho que era mais isso, essa falta de não estar com os três. E para ele não corresponder, poder cuidar melhor da família e algumas coisas assim, eu acho que ele gostaria de ter feito melhor. Então ele falava, né? Ele inclusive falava isso, né? Que ele queria poder dar o melhor para os filhos, que ele queria ser um filho que fizesse isso para os pais e coisas assim. Quando ele estava com a família, principalmente no momento família, mais assim com os pais dos irmãos, ele era muito apegado, e com as meninas, que eu acho que era um tempo. E quando a gente conseguia, quando ele ia para a igreja, que ele tinha aquele momento com Deus, ele ficava mais calmo, ele ficava bem. Era uma semana de paz, assim, que a gente passava, assim, que ele ficava bem reflexivo, ele comentava comigo, ele conhecia bastante a Bíblia, então ele falava muito da palavra, ele pregava para mim praticamente muitas coisas, porque eu não conhecia tanto quanto ele. E aí
esses momentos, né? E quando ele tinha recaído era quando era o abismo. Preste muita atenção no que a pessoa fala, nas atitudes, como ela age no dia a dia. Não subestime se a pessoa falar que vai morrer, que vai se matar, que vai fazer alguma coisa. Porque muitas vezes a gente leva isso na brincadeira, fala, não vai fazer isso, não tem coragem de fazer isso. Tem sim, porque, como a gente fala, a depressão não é uma frescura, né? Ela existe, ela mata, então assim, presta muita atenção, esteja muito do lado, ouve tudo, não critique, não ataque, acolha. Acho que o acolher nesse momento é a melhor coisa. Às vezes não é nem palavras, às vezes você não precisa nem falar com a pessoa, mas falar estou aqui, né? Eu cheguei a ter essa oportunidade de falar para ele, eu estou aqui, eu sou sua mulher, eu sei que não está sendo fácil para você, eu sei que é difícil lutar contra um vício, mas eu estou aqui. Se você quiser, a gente procura ajuda. Só que foi tarde demais, né? E eu falo para as pessoas, não deixe ser tarde demais para você poder conseguir resgatar essa pessoa. Nem que seja para ficar ali do lado o tempo todo, esperando esse momento da pessoa passar e ela ficar bem. E, o principal, procure ajuda. Faça a pessoa procurar ajuda, procure também a família, procure ajuda de profissionais, de pessoas que sabem o que está acontecendo. Acho que é a única solução, a única forma de sanar isso. Faria, eu teria feito ele procurar ajuda antes. A primeira tentativa, acho que eu já teria, pelos conhecimentos que eu tenho hoje, né, graças à trilha também, né, eu teria feito ele procurar ajuda bem antes, né? Eu teria ido atrás dessa ajuda para tentar chegar até ele, saber como chegar até ele e tentar mudar a história. Poderia não ser um sucesso, porque a gente sabe que é muito difícil quando a pessoa... uma vez eu conversei com um psicólogo, porque depois eu passei por um tratamento, e ele falou que a mente suicida, ela vai sempre procurar meios para fazer isso. Então, a gente tem que estar sempre um passo à frente dessa mente. A gente precisa estar sempre tentando entender aquele caminho que ele está querendo tomar e resgatar antes. Então, eu teria feito isso, eu teria procurado esse caminho para conhecer essa mente, para saber o que fazer, para ajudar, para não permitir, para não deixar que a pessoa fizesse, né? Eu acho que era isso que eu faria, não teria outra solução. A trilha me ajuda muito nessa questão emocional, né? Trabalhando os meus traumas e me ajudando a organizar, né, a minha mente, rebuscando e trazendo novos significados para tudo isso de uma forma positiva. Hashtag vem pra trilha!